Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que estudamos o livro Memórias de um Suicida. E já demos início ao capítulo 6, A Comunhão com o Alto. Estamos justamente vendo, quando Camilo nos escreve, todo o trabalho que foi realizado para atender aqueles suicidas em condições gravíssimas, em que todos os esforços, todas as técnicas terapêuticas trabalhadas no plano espiritual não conseguiam alcançá-los, tal estado deplorável, tal a condição deplorável. Então, esses em condições mais difíceis foram levados a uma casa espírita, ou na verdade estão sendo levados. Nós estamos vendo aí todo o desdobramento desta situação, né? Então, estamos vendo o ponto em que os médiuns, primeiro eles selecionam casas espíritas sérias, né? Aqui no Brasil, selecionam-lhe algumas casas, observam as casas com os trabalhos sérios, médiuns em condições de poderem dar passividade a espíritos em condições tão graves. Foi falado que foi conversado com eles e todos esses acertos são feitos durante o sono. Durante o sono, encontraram-se com os médiuns daquela casa, conversaram com eles, falaram das possíveis dificuldades que eles viriam a sentir, refletindo inclusive no seu organismo físico, por conta da profunda dificuldade desses espíritos, mas que também teriam uma bênção dos cuidados, do olhar, que para sempre permaneceriam, dada a boa vontade deles em aceitar esse trabalho, dessa equipe, servos de Maria de Nazaré. Então, nós estamos vendo justamente esta questão. Continuando, então, se porque entendiam que os médiuns, se arriscavam à solicitação de tão vultoso concurso, era porque entendiam que os médiuns educados à luz da áurea moral cristã são iniciados modernos e por isso devem saber que os postos que ocupam no seio da escola a que pertencem fatalmente terão de obedecer a dois princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã, heroicamente exemplificados pelo mestre insigne que alegou amor e abnegação. Aqui está sendo colocado, nesse trecho que estamos vendo, que eles sabiam, né, que os médiuns sérios que abraçam essa causa entendem que assim devem proceder, né, seguindo os princípios essenciais e sagrados da iniciação cristã. Por quê? Se assim não fosse, eles não teriam buscado esses médiuns. Então, eles perceberam que esses médiuns tinham condição. E toda a orientação, evidentemente, é dada ao centro espírita sério, ele tem que ser pautado na seriedade do trabalho, sempre incentivando os médiuns, né, ao cultivo de uma vida mental sadia, para que possam efetivamente abraçar o trabalho, né? E o texto continua. Não obstante, seriam livres de anuir ou não ao convite. Então, foi feito o convite e eles tinham a liberdade de aceitar ou não. O encargo deveria distinguir-se por voluntário, realizado sem constrangimentos de nenhuma espécie, estribando-se na confiança e no sincero desejo do bem. Assim, se realizaram as primeiras confabulações em 12 povoações visitadas,
sendo os convites apresentados a 20 médiuns de ambos os sexos dessas 12 casas então. Dentre estes, porém, apenas 4 senhoras humildes, bondosas, deixando desprender do envoltório astral estrigas luminosas à altura do coração, ofereceram incondicional e abnegadamente seus préstimos ao emissário da luz, prontas ao generoso desempenho. Então vamos ouvindo, estamos vendo que dos 20 convidados das 12 casas, 4 senhoras se predispõem. Continuemos. Dos representantes masculinos, apenas 2 aqueceram, sem rasgos de legítima abnegação, é certo, mas fiéis aos compromissos de que se investiram, assemelhando-se ao funcionário assíduo à repartição, por ser esse o dever do subordinado. Então, sem a entrega, dessas 4 senhoras, como eles falam, que deixavam desprender do envoltório astral estrigas luminosas, então sem a condição dessas 4, mas esses 2 médiuns masculinos, fiéis ao trabalho, também se dispuseram. Os restantes, conquanto honestos, sinceros no ideal esposado por amor de Jesus, desencorajaram-se de um compromisso formal. Então, nós vimos que dos 20 convidados, 6 se predispuseram ao trabalho. Os quadros expostos, mostrando-lhes o precário estado dos pacientes, então não foi apenas uma conversa, foi mostrado, os pacientes que seriam levados à casa espírita em que eles trabalhavam e eles estariam em contato vibratório com esses espíritos. Então, os quadros expostos, mostrando-lhes o precário estado dos pacientes que deveriam socorrer, seu martirológio de além-túmulo, infundiram-lhe tais pavores e impressões que acharam por bem retrair impulsos assistenciais, prontificando-se, porém, a permanente auxílio através das irradiações benévolas de preces sinceras. Então, na verdade, foi um receio, um receio que atingiu a esses vários médiuns, 14 médiuns que se predispuseram a auxiliar com as vibrações. Foram, por conseguinte, desobrigados de quaisquer compromissos diretos, dando-se os visitantes por amplamente satisfeitos. Então, eles já previam, que seria assim. Espíritos acostumados a esse tipo de trabalho. Era de notar, porém, que o Brasil fora assinalado como ambiente preferível, onde se localizavam médiuns ricamente dotados, honestos, sinceros, absolutamente desinteressados. Seguiram-se os indispensáveis exames da organização astral e envoltório material dos que se comprometeram ao alto mandato. Então, passaram ali por exames médicos, digamos, observando tanto o corpo espiritual quanto o físico. Aqueles 6 que aceitaram. À beira de seus leitos, inspeção minuciosa foi efetivada em seus fardos carnais. O vigor cerebral, as atividades cardíacas e do sistema nervoso e até as funções gástricas, renais
intestinais foram cuidadosamente investigadas. As deficiências, porventura, observadas seriam a tempo reparadas por ação fluídica e magnética, pois tinham à frente ainda 24 horas para os preparativos. Passaram em seguida, então todos os cuidados foram tomados de observação, com ação fluídica e magnética, né? Recompondo ali as forças, as carências. E eles tinham ainda 24 horas para os preparativos. Passaram em seguida a vistoria do envoltório físico astral, ou seja, o perispírito, conduzidos a um dos postos de emergência e socorro, mantidos pela colônia, que deveriam emprestar caridoso concurso nas proximidades desta como da própria terra, espécie de departamento auxiliar onde frequentemente se realizavam importantes trabalhos de investigações e labores outros afetos ao serviço da mesma colônia. Foram os espíritos dos 6 médiuns contratados, minuciosamente instruídos quanto aos serviços que deveriam prestar, examinados os seus perispíritos, revivificados com aplicações fluídicas de excelência, soberana para o desempenho. Analisados o volume e o grau de vibrações emitidas e corrigidos os excessos ou deficiências apresentadas, a fim de que resistissem sem sofrer quaisquer distúrbios e dominassem tanto quanto possível, beneficiando-se com o vigor sadio que desprendessem. As emanações mentais nocivas, doentias, desesperadoras dos desgraçados suicidas, absorvidos pela loucura da dor superlativa. Pode-se mesmo asseverar que o contato mediúnico com os futuros comunicantes estabeleceu-se nessa ocasião, quando correntes magnéticas harmoniosas foram dispostas de uns para outros, assim determinando a atração simpática, a combinação de fluidos, fator indispensável na operação dos fenômenos de tão melindroso quanto sublime gênero. Entendamos, há situações que o espírito comunicante é ligado ao médium um pouco antes dos trabalhos, né? Sem necessidade de tanto tempo antes, alguns ali na própria tarde que antecede o trabalho, outras questões até possíveis que ocorram ali um pouco antes da sessão a ser desenvolvida, a ser trabalhada, mas casos mais delicados, é preciso que já se comece, e assim foi. Já começou uma ligação perispírito a perispírito do suicida, no caso, ao médium que fornecerá ali a possibilidade do intercâmbio. Então, esses cuidados já foram sendo tomados desde esta noite, né? Uma vez ultimados tais preparativos, reconduziram os colaboradores terrenos aos seus lares, libertando-os do sono em que os haviam mergulhado, a fim de que retomassem os fardos materiais, quando bem lhes aprouvesse, e incansáveis heróis de amor fraterno tornaram aos seus postos do invisível, prosseguindo em nova série de atividades preparatórias para a jornada da noite seguinte, quando se iniciaria a sucessão de reuniões em 4 cidades do interior do Brasil. Então, as sessões mediúnicas acontecerão na noite seguinte. Durante essa madrugada, durante essa noite, os médiuns, pelo desprendimento, foram sendo preparados. A ligação já se deu início.
E eles foram levados próximos ao corpo, né, para acordarem quando lhes aprouvesse, né, mas já foram desincumbidos das tarefas e levados aos lares, né, para assumirem o corpo quando assim fosse o usual, o necessário para cada um deles, né? E vimos então que essas casas espíritas estavam em 4 cidades do interior do Brasil. E continuando. E não é de admirar que assim o fizessem, sabido como é que todos os iniciados graduados são doutores em medicina, com amplos conhecimentos também das organizações físico-astrais. Então, esses iniciados que trabalhavam na colônia Maria de Nazaré têm todos os conhecimentos da medicina, além da medicina do além. Por isso, agiam no corpo tanto quanto no perispírito, né? No corpo astral. Desde o regresso da comissão de entendimentos, movimentação em comum apresentavam as repartições do burgo, da vigilância e do hospital. Na manhã seguinte, fomos cientificados de que, ao cair do crepúsculo, partiríamos em visita de instrução aos planos terrenos, o que muito veio alvoroçar nossos corações, por imaginarmos possibilidades de rever nossas famílias e amigos. Da vigilância, turmas de operários e técnicos partiram ao alvorecer, conduzindo aparelhamentos necessários ao importante trabalho a realizar-se às primeiras horas da noite. Então, uma equipe já leva os aparelhos necessários, mas os espíritos, tanto aqueles em condições dificílimas, quanto ao grupo de Camilo, né, e semelhantes, partiriam também ao crepúsculo para participarem do aprendizado do trabalho. Quer os diretores da nossa colônia, quer os instrutores e educadores, seus auxiliares, eram severos na observação dos métodos empregados, meticulosos nas disciplinas exigidas para o intercâmbio entre o mundo astral e a Terra, fiéis aos programas estatuídos pelos santuários orientais, onde havia muito, quando homens aprenderam as magnas ciências do psiquismo. Por isso mesmo, um esquadrão de lanceiros desceu e, depois de inspeção rigorosa pelo interior do edifício, onde se realizaria a reunião de psiquismo, ou como usualmente se denomina, a sessão espírita, postou-se de guarda, fazendo segura ronda desde as primeiras horas da madrugada. Ficou assim circulada por milicianos hindus que se diriam invencível barreira a cada humilde sede do centro espírita escolhido para a primeira etapa, enquanto o emblema responsável da legião foi arvorado no alto da fachada principal, invisível aos olhos humanos comuns, mas nem por isso menos real e verdadeiro, uma vez que a nobre agremiação fora temporariamente cedida àquela insigne e benemérita corporação espiritual. Muito a refletirmos sobre essa riqueza de aprendizado. Os lanceiros já foram naquela madrugada mesmo, porque eles retornaram à colônia, determinaram ali atitudes e procedimentos a serem tomados, definiram tudo, e o grupo de lanceiros é destacado para já retornar ao plano físico, daqui da matéria, estabelecendo ali uma barreira vibratória nas 4 casas escolhidas, nos 4 centros
espíritas escolhidos e já colocaram ali aquele marco de que aquelas casas estavam sob a égide de Maria de Nazaré. Então, todos os cuidados foram tomados. É emocionante nós percebermos o trabalho abençoado no bem, a forma como as coisas se operam. E quantos de nós perdemos oportunidades brilhantes de participação em trabalhos altamente elaborados, porque preferimos, muitas vezes, andarmos mais descuidados. Então, nos firmemos, entendamos a magnitude de todo o trabalho e foquemos o bem. A nossa vibração pode colaborar muito e colabora para esses tantos e tantos que enlouquecidos, anestesiados na fé, assim, anestesiados nos sentimentos que lhe tolhem a possibilidade de se voltarem a Deus e com isso cometem esse ato tão doloroso. Sabemos da importância de nos mantermos vibrando e vibrantes. É-nos relatado que nos quartos, nas enfermarias, o rosto daqueles que vibram intensamente surgem e eles veem aqueles que vibram por eles. Muito aprendizado, que com muita confiança meditemos, fixemos esse aprendizado. Não basta ouvir, não basta ler uma vez. É preciso aprofundar, meditar, retomar, para que tudo isso adentre o nosso entendimento. Que Deus, na sua infinita bondade, Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, nos envolvam em bênçãos de luz. Que fiquemos em paz.